Então, vamos lá. Agora vocês já viram a distribuição dos pontos de luz de acordo com as áreas do refeitório e as áreas da cozinha, beleza? E como que vai fazer a distribuição desses pontos de luz? Aí o livro de vocês traz um exemplificando aí, bem facinho de se entender, que fala: se a área de produção de uma UAM apresentar 20 metros quadrados, deverão ser instalados 5 pontos de iluminação de 150 volts, ou seja, um ponto a cada 4 metros. Como se faz essa conta? Para chegar a esta conclusão, quantos pontos de iluminação devo ter na área de produção? Basta utilizar a referência de 150 volts por 4 metros ao quadrado e dividir a área total por 4 metros ao quadrado. Por quê? A gente sabe que é uma área de produção. A área de produção são lâmpadas de 150 volts a cada 4 metros da área de produção. A minha cozinha aqui, a minha UAM, ela tem quantos? A parte de produção da minha UAM tem 20 metros quadrados ao todo. Então, eu preciso que a cada 4 metros tenha um ponto de luz. Então, eu vou simplesmente dividir 20 metros quadrados por 4 metros quadrados, que vai dar 5. 5 o quê? 5 pontos de luz, beleza? E aí tem algumas determinações sobre a iluminação artificial também. A lâmpada fluorescente ela é a mais indicada porque ela tem a distribuição uniforme da iluminação, ela traz o conforto visual, ou seja, aquele indivíduo ele vai ter o conforto visual de ver a atividade que está sendo executada. Diferente, por exemplo, de vocês falarem: ah, professora, mas a luz amarela lá, ela é mais confortável para minha vista. Beleza, mas talvez ela não seja interessante para a execução do serviço. Talvez ela seja assim para acalmar o ambiente, para deixar você ali, depois daquela rotina agitada, deixar um pouquinho mais confortável em relação à calmaria de você com você mesmo, tá bom? Ela não produz calor, tem a menor concentração de brilho e mantém a cor natural do alimento, porque ela não vai alterar a coloração de acordo com a cor da luz existente, ou seja, eu não vou ter um outro tipo de cor refletindo sobre a cor do alimento. E elas devem estar aonde? Elas devem estar em luminárias suspensas, protegidas e resistentes. Suspensas, vamos colocar lá no teto. Protegidas, protegidas contra o quê? Elas devem estar protegidas contra explosões ou quedas acidentais. Como? Como assim? Ela tem lá uma gradinha, ela vai estar protegida. Por quê? Alguém aqui já viu alguma luz explodir? Se essa luz explode, ela pode cair sobre o funcionário e sobre o alimento. Então, se ela estiver protegida, acontece algum acidente, alguma explosão, ninguém se fere e nenhum alimento é contaminado. Resistente. Resistente contra o quê? Contra a corrosão e vapor da água. Ali na cozinha, você está fazendo de tudo. Você tem pressão, você tem panela, você tem água que você vai lavar. Então, você precisa ter toda essa resistência dessa luminária para que não ocorra nenhum dano futuro, tá bom? E agora a gente vai para ventilação. A ventilação, ela é extremamente necessária dentro de uma UAM. Quem aqui trabalha, quem aqui já entrou em uma cozinha industrial, ou até um nível menor, não precisa ser nem ser sobre nível industrial. Mas se vocês pararem para observar, é muito quente. É muito quente, é desesperador, fica muito úmido, é panela, né? É fogão aceso, é forno funcionando, é tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, assim, é quente demais. Quando você cozinha na sua casa para um pouquinho mais de pessoas, já dá um desespero naquele verão que já está muito quente. Agora imagina você fazer aquela refeição de casa não para 4, 5, 6 pessoas, mas para você fazer para um batalhão, 200, 300, 1.000, 1.500. Você entrar num corredor
onde só tem caldeiras ligadas para dar conta do recado. A ventilação, nesse caso, ela é extremamente importante, ela é extremamente bem-vinda. Por quê? Porque dá um desconforto térmico muito grande, que pode levar à lentidão desse funcionário, aquela prostração. Nossa, mas nossa, tá tão quente, sabe? Aquela dificuldade em agir. Nossa, meu raciocínio tá lento, mais ou menos isso. Dor de cabeça, pode levar o seu funcionário a ter mal-estar, tontura, náuseas, vômitos. Tudo isso vai comprometer a produtividade e o funcionário, né? Lembre-se que vocês lidam com humanos. Ele mal não é legal. Então, qual que é a ideia da ventilação dentro da UAN? É assegurar o conforto térmico, você ajudar ao controle do calor ali sobre o seu funcionário. É extremamente importante. Só que você tem algumas regrinhas. Nossa, eu tenho regrinha até para isso. Até para isso você tem regrinha e a legislação cobra. Se passar ali na auditoria, ela vai ver como está a ventilação da sua cozinha e vai notificar. Então, o fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. Nossa, lá tem um ventilador super bom na área da distribuição. E são os próprios funcionários que servem a clientela. E o ventilador pode ficar virado para mim. Não, o ventilador não pode ficar virado para você. Por quê? Porque ele está incidindo sobre o alimento. E isso é proibido. Ele vai ficar virado para outro lado que não seja sobre os alimentos. Sendo assim, eu posso ter ventilador na cozinha? Não, eu não posso ter ventilador na cozinha, porque vai incidir sobre os alimentos da mesma forma. Outra coisa que é preciso observar, o fluxo de ar, ele não deve ser da área suja para a área limpa. Ele tem que ser da área limpa para a área suja. Vamos pensar o seguinte. Lembra, eu acho que eu cheguei até a mencionar com vocês quando a gente falou sobre esporos. Mas lembra do seguinte. Ou pensa, né? Que são duas turmas diferentes. Foi mal aí, gente. Então, um vai lembrar e o outro vai pensar na seguinte situação. Eu tenho a cozinha, tá bom? E eu tenho a minha área lá fora. Lá na área de fora, eu vou colocar o lixo. E o fluxo de ar, ele vem da direção do lixo para dentro da cozinha. O que vai ocasionar? Contaminação microbiológica. Por quê? Porque o meu lixo está contaminado e com a ventilação vai trazer para dentro da cozinha, contaminando os meus alimentos, o que é extremamente errado, tá bom? Então, deixe bem claro isso. O fluxo de ar não deve ser da área suja para a área limpa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Exaustores. Os exaustores, eles são os mais utilizados assim para controle térmico. E da mesma forma que, na verdade, nem foi mencionado antes, né? Mas os exaustores, eles precisam de telas milimétricas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas, assim como os vãos para iluminação natural. Por quê? Eu trabalho com o que dentro da minha cozinha? Com alimentos. O bichinho, ele não tem culpa de estar procurando alimento, ele está procurando alimento porque é sobreviver. Nós que precisamos controlar a higiene dessa cozinha para que ele não encontre o alimento. Nós não podemos atrair. Ah, mas é difícil não atrair. Então a gente tem que impedir. Exaustores e o vão para iluminação natural precisa estar protegido com tela milimétrica, beleza? Isso é uma das primeiras coisas que se pode fazer quando vocês entrarem em um restaurante, em uma UAN. Muitas vezes vocês vão entrar lá num espaço onde o vão para iluminação natural, a janela não tem tela. Pô, vamos providenciar uma tela? Uma tela não é tão caro. Vai ali gerar um custo, mas vai ser muito menos do que você querer trocar todo o piso e todo o azulejo daquela cozinha.
Uma temperatura ideal fica ali em torno de 22 a 26 graus e a umidade entre 50% a 60% são compatíveis com as operações, tá bom? A ventilação, ela deve garantir a renovação do ar e manutenção do ambiente. Aberturas nas paredes que garantem conforto térmico seguem as mesmas recomendações da iluminação. Então, se você estiver falando de ventilação, você vai pegar lá o seu espaço. Lembra que a gente viu do piso? Cadê? Aqui. Compartimento de permanência prolongada, tanto para iluminação quanto para ventilação, vai ter a proporção de 1/6 a 1/8 da área do piso. E compartimento de permanência transitória, tanto para iluminação natural quanto para ventilação, vai ter um vão na proporção de 1/8 a 1/10 da área do piso. Belezinha? Vamos continuar então. Os exaustores, como eu já falei, são os mais utilizados e ventiladores e climatizadores são proibidos nas áreas de manipulação. Já foi explicado, porque não pode ter incidência sobre esse alimento a fim de evitar a contaminação microbiológica. Tranquilo? E agora a gente começa a sonorização. Nossa, eu tenho que saber até a sonorização? Sim, porque nutricionista tem que estar bem casadinho com a lei trabalhista ali, tá bom, galera? Isso a gente evita muito processo. Tem muito nutricionista que trabalha com a parte administrativa, a parte de RH dentro de uma UAN. Então, lembrem-se, é papel, papel, papel. E quanto mais a gente sabe da lei, menos a gente responde processo, menos a empresa que a gente trabalha responde processo. Acho muito importante quando vocês entrarem na atuação profissional, né, como formados, depois que vocês aí forem efetivados dos seus estágios, vestirem a camisa da empresa. Porque além de você estar vestindo a camisa da empresa, você está defendendo a sua área. Isso é muito importante, é o que a gente precisa hoje em dia, de profissionais ali determinados a lutar com a gente, a lutar ali no nosso conselho, né? Então, sonorização. Capacidade auditiva do ser humano é de 0 a 120 decibéis. No entanto, observa-se que prejuízos acontecem entre 70 a 80 decibéis. O que acontece? Vai prejudicar o aparelho auditivo, vai começar a ter a perda auditiva com a exposição prolongada. Então, o ideal é de 45 a 55 decibéis. Então, aí você tem uma permanência prolongada permitida, sem nenhum prejuízo. A NR15, que é uma norma regulamentadora, estabelece a exposição máxima de 8 horas a um ruído contínuo de 85 decibéis. Então, mesmo ela estabelecendo isso, é por um período de 8 horas, já se coloca em risco. O nível de ruído acima de 115 decibéis precisa de proteção auricular. Você precisa estar ali protegendo o seu funcionário contra esses ruídos. Mas da onde saem esses ruídos? Esses ruídos, gente, pensa lá na cozinha de vocês, que vai estar tudo acontecendo de uma vez. Vai ter máquina funcionando, vai ter seu exaustor funcionando, manipulação de utensílios, chega a louça para lavar, chega o utensílio para lavar, e eu ponho na secadora, e eu pego, e eu sirvo, vapor, a panela de pressão lá tá lá chiando, funcionando, torneira que tá abrindo, mangueira que tá funcionando, balde lá fora que tá enchendo, tudo isso batendo nas mesas, né, de inox dentro da cozinha, os seus clientes comendo lá do outro lado, fazendo barulho com esses utensílios, e isso vai elevando todo o ruído da cozinha. Por isso que é importante que eu faça o controle minimizando. E como que eu vou minimizar isso?